Boa noite, Isa. Tudo Oi, bem? boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Puxa, hoje a conexão aqui tá sacaneando. É engraçado que aparece no telefone que tá com o número máximo aí de conexão, mas fica dando problema. Mas agora eu tô te vendo bem. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Travou um pouquinho no começo, mas tô te ouvindo perfeitamente agora. Perfeito, querida. Então, eu queria que, primeiro de tudo, pessoal, quem não conhece, eu acabei de falar, né? Isadora Martins, que é atleta da Colômbia, ultramaratonista, personal trainer e agora também professora de yoga. A gente estava conversando hoje à tarde, você falou que tá difícil não ir para a montanha, né, Isa? É, bom, eu trabalho, meu trabalho é sempre externo, né? Eu sou personal trainer. E aos fins de semana eu sempre vou para montanha ou para treinar ou para levar os meus alunos para treinar. Então, o primeiro impacto que eu senti, tanto de não ir para montanha e nem de correr também, né? Outdoor. Então, acabei adaptando toda a minha rotina de exercício para casa. Então, montei a minha bike no rolo, subi todos os meus equipamentos de funcional que eu uso para trabalhar e montei uma estação de treino na minha varanda. E tá Mas conseguindo não. treinar dentro de casa? Tá Tô conseguindo? conseguindo. Tô conseguindo. Às vezes a motivação baixa um pouco, mas eu tô conseguindo manter o treino, até porque, assim, se eu não me movimentar, eu piro. Faz parte, acho que, um pouco da minha essência mesmo, de estar fazendo exercício, de estar buscando me movimentar sempre, Bom, porque eu você é trabalho com isso. ultramaratonista, né? Quanto que você, qual foi a maior maratona que você já correu? 100 quilômetros. 100K, são duas 100K. maratonas e meia Sim, foi a seguidas. máxima distância que eu já fiz. Tá. Aí você tem todo esse lado físico, mas o pessoal que está assistindo, eu não espero que vocês corram 100K. Eu também. Aliás, eu corro 100K fácil, que é 100K, com S, sem quilômetro nenhum. Aí eu corro. Mas a gente vai falar de yoga. Então, você tem esse lado atleta, até que vem esse background de personal trainer, de competir maratona, ultramaratona, corrida de montanha, mas você estava me contando que meio que por acaso você descobriu a yoga há 5 anos e mudou a sua vida, né? Sim. Eu tinha acabado de mudar para São Paulo e eu estava em busca de fazer alguma coisa diferente do que eu já trabalhava. Então, porque eu já trabalhava com pilates, trabalhava com musculação, funcional, corrida, bike. Eu tinha feito de tudo um pouco e eu queria fazer alguma coisa que eu não fosse parte da minha rotina de trabalho. E aí eu falei, yoga é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca tinha feito. E aí eu descobri que tinha uma escola de yoga na esquina da minha casa. Que é Yin Yoga, né? Isso, que é o Yin Yoga. E aí fiz uma aula experimental, falei, legal. E aí me matriculei. E aí viciei. Tipo, eu fazia aula todos os dias, 2 aulas por dia, porque começou a me fazer muito bem. Eu ainda não conhecia nada da filosofia, mas começou a me fazer muito bem. Tipo, começou a melhorar a minha corrida, começou a melhorar a minha ansiedade em relação, né, a todas as coisas da vida. E eu falei, legal. E aí, logo depois, com 6 meses de prática, o professor da escola falou assim: olha, vai ter um curso de formação. Você não quer fazer? A gente acha que você tem todo jeito pro yoga. Eu falei assim. Mas olha que curioso, antes, né, da formação, assim como muita gente, você descobriu o yoga como uma prática física, né? Sim, E começou a sentir benefícios nas atividades que você pratica, que é um barato, por exemplo, aquela seleção alemã que meteu 7-1 na gente em 2014, tinha o yoga 3 vezes por semana. O Kelly sim. Slater, né, no surf, o atleta mais velho a ser campeão mundial, acho que ele foi campeão mundial 11 vezes, ele tem mais de 40 anos de idade, também conseguiu essa longevidade com yoga. Bom, o Carlos Burle, que surfa as ondas gigantes também, quer dizer, a yoga certamente ela vai ajudar nesse lado físico e também vai ajudar no lado mental, né? Eu, por exemplo, quando achei a yoga na minha vida, eu estava editando um filme na Nova Zelândia, não conhecia ninguém, um país diferente, outra cultura, aquela pressão de ficar trabalhando muito. Eu achei a yoga como uma coisa para desligar a mente. Comecei com umas aulas também de Hatha Yoga, mas com esse lado mais filosófico. Como que você descobriu esse lado filosófico? É. Então, no começo, realmente, eu fui buscando uma nova prática física, né? E aí, durante as aulas, você vai vendo que não é só isso.
mas eu só fui entender realmente como toda a filosofia e todos os outros benefícios, né, de toda a filosofia milenar que é o yoga, quando eu fiz o curso de formação. Porque aí você realmente se aprofunda e você realmente entende o que é o yoga. A prática física é incrível. É o caminho que todo mundo tem o primeiro contato com o yoga. Mas todo o background do yoga é que, tipo, faz toda a diferença quando você realmente se aprofunda um pouco mais, entendeu? O fato de você sentar, meditar ou sentar e fazer uma prática física, você já vai ter esse benefício da prática que a prática de yoga traz. Não, e o que é bacana, né, isso é que a gente vê, por exemplo, você tem uma formação de educadora física. O Tadashi, que falou há 15 dias atrás, ele tem uma formação de terapeuta. E as diferentes áreas reconhecem os benefícios do yoga, porque o yoga é ciência. Né? Muita gente acha que yoga é coisa bicho-grilo, esotérico, não sei o quê. E não, é um conhecimento científico aprimorado ao longo de milhares de anos. Aliás, o pessoal que está assistindo a gente aqui na live, a gente vai falar de yoga, de isolamento, e no final a Isa vai conduzir, vai ter um presente para a gente, que ela vai conduzir um pranayama, que é uma respiração para desestressar. Agora, a gente está falando desses benefícios da yoga como ciência e fica uma coisa, às vezes, meio abstrata. Então, eu queria que você desse um exemplo concreto. Quando a gente estava conversando antes de começar a live, você comentou que você mesma, depois de 3 semanas de isolamento, sem ir para a montanha, você chegou a ter uma crise, quase que uma crise de pânico. Sentiu falta de ar e tal. E aí você acabou usando mecanismos ligados ao yoga para o seu próprio benefício. Você não quer compartilhar com o pessoal essa história? Na primeira semana estava tudo bem, era só uma adaptação, né? Tipo, uma vida nova, né? Uma pessoa que trabalhava o dia inteiro na rua, agora estava trabalhando dentro de casa. Na segunda semana já começou e aquele monte de incerteza, né? Tipo, o que vai ser, o que vai acontecer? O trabalho acaba refletindo, né? Acaba diminuindo um pouco. E aí, na terceira semana, aquele monte de notícia, eu tava, assim, como eu tava gastando muito menos energia do que eu gasto normalmente, eu comecei a ter um pouco de problema para dormir. Que eu nunca tenho. Normalmente eu chego e capoto. Tipo, trabalho 10 horas por dia, treino, eu chego em casa, nunca tive problema para dormir. E aí que eu dormia 11, 11 e meia, comecei a dormir, tipo, 1 e meia, 2 da manhã. E aí sempre assistindo TV até mais tarde, ou vendo filme, ou assistindo o jornal. E aí teve um dia que eu fiquei assistindo o último jornal da noite, até o final, e aquele monte de notícia ruim, e o mundo inteiro explodindo e tal. E aí eu acordei umas 4 horas da manhã com falta de ar. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, será que eu peguei Covid, né? Tipo, não é possível, eu tô em casa, não tô saindo pra nada. Saio pra ir no mercado uma vez a cada 10 dias, né? E aí, aquela falta de ar, eu falei, calma, respira, tá tudo bem. E aí eu falei, gente, eu parei e falei assim, o que tá acontecendo comigo? Aí eu peguei e falei, bom, eu preciso mudar alguma coisa, senão eu vou começar a ter crise de ansiedade nesse momento, né? Não é o melhor caminho. Aí eu parei de assistir TV à noite, cortei. Tipo, me mantenho informada durante o dia, mas cortei até o jornal da noite, ou ler notícias. Comecei a também tirar um pouco o celular à noite, que a gente fica o dia inteiro se deixar conectada no celular. E aí comecei também a meditar à noite, que normalmente eu medito de manhã. E aí comecei a fazer a prática de meditação à noite também. E aí consegui também equalizar o meu horário e parar de dormir tão tarde. Que foi que eu comecei a fazer isso de 10 dias pra cá e assim, mudou. Não tive mais minha crise de ansiedade. E melhorou muito. Tipo, eu comecei a criar uma nova rotina dentro da quarentena, entendeu? Que acho que a gente precisa também entender esse processo de adaptação, porque a gente tá vivendo um cenário totalmente novo na nossa vida. Ninguém nunca passou por isso, né? Ninguém. Ó, ninguém. Deixa eu só vou interromper. Só vou te interromper um segundinho, porque entrou uma pergunta aqui do polaco dizendo que está com um problema com o cachorro, que ele desconfia que o cachorro esteja com Covid. Eu não tenho informação para te ajudar, polaco. Acho que você precisa urgentemente ligar para um veterinário,
porque existem alguns casos, né? E agora foi comprovado que alguns animais domésticos também pegaram a doença, né? E parece que eles não passam para a gente. Mas eu vou me ater aqui ao tema, porque a gente está com uma convidada falando sobre ansiedade, né? E agora a Romins está aqui falando, pô, ansiedade é um problema para nós. E aí a Isadora estava contando que ela mesma sentiu a ansiedade e aí, basicamente, assim, resumindo o que você explicou, você começou a parar de ler jornal à noite, seguir uma rotina e começou a meditar. Olha só que curioso, pessoal. Eu estou recebendo convidados de diferentes áreas. O Tadashi, que era um terapeuta, falou da importância de meditar e respirar para a ansiedade. Semana passada, o doutor Gabriel, que é médico, falou da questão das horas de sono, né, que a Isa está falando agora, e falou da importância de criar uma rotina. Agora, Isadora, que é atleta profissional e personal trainer, fala de novo da meditação e da rotina. Quer dizer, as diferentes áreas da ciência, seja uma ciência mais menos conhecida no Ocidente, como a yoga, seja o terapeuta Tadashi, o doutor médico Gabriel, a educadora física e atleta profissional Isadora, todo mundo está dizendo que existem ferramentas para controlar a ansiedade e que elas passam por criar-se uma rotina e por meditar. Você não quer contar um pouco como que é essa meditação? Até eu dei uma dica para o pessoal de um aplicativo chamado Medite-se. Algumas pessoas estão seguindo. Você tem algum app, algum lugar que você falou que tinha uma sessão de meditação conduzida? Como é que... Tem um aplicativo, Insight Timer, que ele tem várias meditações em português, inclusive, e você pode fazer meditação guiada. Eu, particularmente, eu não faço meditação... Eu faço meditação guiada, tipo, meditação dos chakras, uma coisa um pouquinho mais aprofundada. Mas a minha meditação diária mesmo, eu não faço guiada. Eu faço por tempo, mas coloco um tempo no Insight Timer, por exemplo, e tento realmente silenciar a mente, tentar aquietar. Eu faço alguns pranayamas no começo, nessa meditação da noite, né? Porque normalmente eu pratico yoga, faço minha prática diária e faço a meditação no final. Mas essa meditação da noite eu tento realmente abstrair, apagar a luz, põe um incenso, acende uma vela, abstrai de todos né? Todo o que a gente tem aí de informação e tento fazer só no silêncio. Mas para quem tá começando, isso acaba, não é tão simples assim. Então, os aplicativos, ele tem o Calm também, que é um outro aplicativo que tem várias meditações guiadas. No próprio Spotify tem algumas, eu posso até depois compartilhar com vocês. Pessoal, sigam depois a Isadora, isadora.martins T. Eu vou colocar o link do Insta depois no Stories, e aí a gente pode botar algum desses aplicativos. Agora, Isa, você falou de pranayama, que a maior parte do pessoal que está nos vendo aqui, que não conhece yoga, né, não sabe direito o que é pranayama, e tem um Romince comentando que tem muita dificuldade em ficar preso num lugar que sente tremenda necessidade de passear. Bom, primeiro, de acordo com o live da semana passada do Dr. Gabriel Gami, você pode passear desde que você siga todos os protocolos, que é usar uma máscara, se morar em prédio, não descer no elevador com outras pessoas, manter o isolamento social durante a sua corrida ou a sua caminhada, e no final, quando você voltar para casa, esterilizar os sapatos, botar as roupas para lavar e imediatamente lavar bem as mãos. Mas você tem saído, Isa? E conta um pouco então sobre esse negócio da dificuldade de ficar preso e explica o pranayama, pessoal. São dois assuntos diferentes. Só fazendo o adendo do que eu estava falando antes sobre a meditação, para quem nunca meditou, para quem está começando a meditar, não precisa sentar meia hora e meditar. Eu sempre falo, muitas pessoas falam assim, Isadora, eu não consigo meditar, eu sento, minha cabeça fica mil, eu desisto. Como tudo na vida é treino, a meditação. Então, cara, senta, coloca lá, tipo, você pode colocar lá no seu timer 3 minutos. Se você conseguir sentar ali por 3 minutos e se concentrar, você já tem um ganho. E aí, aos pouquinhos, você vai aumentando esse tempo. Então, tipo, é como tudo na vida, né? Eu não nasci correndo 100 quilômetros. Tipo, entendeu? Então tudo é treino, a meditação também é. Então, assim, ter um pouco de paciência para você ir criando esse hábito de meditar, né? Não, e essa coisa de correr 100 quilômetros parece algo tão impossível, tão intransponível, e para algumas pessoas meditar
parece algo impossível e transponível. Então é legal esse exemplo que você está dando, né? Você começa pouquinho e daí vai aumentando e gradativamente, de repente você vê que a sua mente pode correr 100 quilômetros, entre aspas. Exatamente, exatamente. Não é da noite para o dia. Você demora meses para você conseguir realmente entrar num estado meditativo, mas você precisa ter o hábito de fazer isso todo dia. Porque senão você faz um dia, aí você vai meditar de novo dali um mês, sabe? Só quando você tem uma crise de ansiedade que você vai meditar? Não, você precisa ir construindo esse hábito e inserindo ele no seu dia a dia. E o que é pranayama? Então, pranayama são exercícios respiratórios. E aí a gente tem uma infinidade de exercícios respiratórios dentro do yoga. Então, você tem exercícios respiratórios relaxantes, você tem exercícios respiratórios energizantes. Então, a gente usa de acordo com a prática que a gente quer fazer. Normalmente, né, como a gente está falando aí de aquietar, a gente vai falar sobre fazer esses exercícios de forma mais, né, que te conduza num relaxamento. Então, aí você tem diversas formas. Aí, tipo, eu teria que realmente explicar cada exercício respiratório. Mas o simples fato de você sentar numa postura confortável e aí aquietar a sua mente, prestar atenção na sua respiração, já é um exercício respiratório, já é um pranayama. Porque, assim, muitas vezes a gente nem presta atenção, a gente nem percebe que tá respirando, porque é automático, né? Para você viver, você precisa respirar. Então, as pessoas nem percebem, tipo, nossa, respiração, tipo, você não para pensar para respirar, né? Não é automático. É o famoso então, contar até 10 quando você está nervoso, né? Quando a pessoa está muito nervosa, ela conta até 10. O Tadashi deu esse exemplo semana passada. Só o fato de você falar 1, 2, quando chega no 5, você já está respirando. E ao respirar, você se acalma. Mas a respiração não é a meditação. É como se o pranayama fosse um caminho para chegar no estado meditativo. Sim. Você pode meditar com um pranayama também. Na verdade, o yoga, de certa forma, ele é um caminho para meditação, né? E você também consegue fazer a prática de yoga em um estado meditativo. Mas o pranayama, ele te leva para esse estado, né? Porque ele te aquieta, faz você se concentrar aqui no momento presente, na sua respiração, entendeu? Então, ajuda a aquietar a mente, entendeu? Agora, a gente estava conversando mais cedo, né, sobre essa questão de que agora no isolamento começaram a cobrar demais as pessoas, né? Começou a criar-se uma cobrança para você ser produtivo. Então, você está no isolamento, você vai aprender a falar sânscrito, vai ler 214 livros, vai resolver arrumar a casa, enfim, vai fazer 1 milhão de coisas, vai fazer dieta, vai aprender a cozinhar, vai treinar, vai fazer yoga, vai assistir live. Aí começa a virar uma cobrança tão louca que as pessoas ficam super ocupadas no próprio isolamento. Eu brinco que eu nunca esqueço. A primeira aula que eu tive na minha formação de yoga, o professor falou assim: o exercício de hoje, a hora que vocês chegarem em casa, a tarefa de casa é chegar em casa e ficar 15 minutos sem fazer nada. Mas é sem fazer nada mesmo. Sem ver televisão, sem pegar o celular, sem pegar um livro, olhando para o teto. E as pessoas acham que é olhando para o teto e olhando para você mesmo ao mesmo tempo, né? Olhando exatamente. As pessoas perderam o hábito de fazer nada. Tipo, as pessoas precisam o tempo todo estar fazendo alguma coisa, conectada com alguma coisa, falando com alguém. Tipo, a pessoa não consegue ficar com ela mesma nem por 15 minutos, entendeu? Pois é, o tal do ócio criativo, o pessoal tá falando, ócio criativo, né? Você ter, às vezes, nem um ócio criativo mesmo, mas o ócio pelo ócio mesmo. O ócio nem criativo, perfeito. O ócio com você, tipo, com você respirando, você olhando para você e, tipo, falando, o que eu gosto? O que eu quero fazer? Tipo, aproveitar, eu acho que é um momento que tá todo mundo, acho que é um convite para uma introspecção. Eu sei que não é um momento fácil, eu sei que né, estamos passando por várias crises, mas você aproveitar esse momento que tá te colocando para dentro, para você ficar em casa, para você aproveitar esse momento e realmente não fazer nada. Tipo, você pode cria a sua rotina, mas assim, se dê o direito de não fazer nada. Tá tudo bem não fazer nada, entendeu? Você não precisa, realmente, você não precisa sair da quarentena falando 3 línguas e cozinhando que nem a Rita Lobo, sabe?
Mas você precisa aproveitar esse momento também um pouco para você, entendeu? Para fazer alguma coisa que você uma gosta. pessoa falou uma frase bem interessante aqui, que vai de acordo com o que a gente está falando, que falou assim: o corpo é a nossa casa. Então, ao mesmo tempo que esse convite para ficar dentro da sua casa, do seu cantinho, você também vai ficar dentro do seu corpo. E aí, como educadora física, vamos sair agora um pouco só do lado da yoga, mas como atleta profissional e personal trainer, o que você tem a dizer para as pessoas sobre o corpo, né? Sobre essa nossa casa dentro de casa, como a gente mantê-la bem durante esse período de isolamento? Eu estava até falando sobre isso com os meus alunos, porque às vezes algumas pessoas acabaram meio que jogando a toalha e, tipo, não vou fazer, aí não fazendo nada mesmo, né? Ficando sedentário. E aí já também não é esse o caminho. Ficar sedentário nesse momento só vai piorar as coisas, porque a gente sabe de todos os malefícios do sedentarismo. Então, você se manter fisicamente ativo, você não precisa sair atleta da quarentena. Você só precisa se manter fisicamente ativo porque o seu corpo é a sua casa. É aqui que você vai com esse corpo, com essa carcaça aqui até o final da sua vida, entendeu? Então, assim, aproveitar para faça algum exercício, não precisa, tipo, pedalar 2 horas, não precisa fazer todas as lives que tem no Instagram, que tem muitas. Não precisa. Mas continue na nossa que vai ter pranayama no final. Continua. Mas assim, escolhe uma live que tá rolando. Tem um monte de professor bacana dando treino. Escolhe uma, faz um exercício. Ou se você já tem o hábito de fazer o exercício, faça. Tipo, nem que seja 3 vezes na semana. E principalmente também tenta aproveitar esse momento, que às vezes a gente tem mais tempo, e cuidar também da alimentação, entendeu? É uma forma de ser carinhoso, de ter um cuidado com o seu corpo, sabe? Até porque também é bom assim, estar com um sistema imunológico em dia, né? O que eu tô fazendo, tipo, que é uma coisa para mim que me ajuda na minha rotina, eu acabo tendo pouco tempo, é horas de sono. Então, eu acordo todos os dias às 5 da manhã para dar aula e chego em casa às 10 da noite. Então, eu acabo dormindo menos. Então, o que eu tô fazendo é aproveitando para dormir um pouquinho mais. Que nesse momento é uma coisa que ajuda. Então, por exemplo, que eu acordava às 5, agora eu acordo às 7. Eu ganhei 2 horas de sono. Tipo, tô vendo um super benefício nisso. E tentando realmente, claro, tem dia que baixa desânimo, tem dia que você fala, ai, cara, não quero treinar aqui na varanda de novo. Mas, assim, o que eu tenho tentado fazer é isso, manter pelo menos 1 hora de exercício por dia. Tem um aqui falando que começou a correr na quarentena. Parabéns, hein? Que legal. A gente vai se reinventando nessa quarentena, né? E tem gente perguntando da endorfina. Você acha que a endorfina é difícil, né? Você precisa de muito esporte para produzir endorfina. Como é que é? Olha, na verdade, esporte em não. pequena dose produz? Na verdade, assim, a partir de 20 minutos de exercício, você já começa a ter liberação de endorfina. Então, você não precisa ficar correndo 3 horas para poder ter os efeitos da endorfina. Então, a partir de 20 minutos em exercício, você já começa a liberar a endorfina, que é aquele hormônio maravilhoso que promove o bem-estar. Tá. Então, não precisa. Você não precisa ficar 3 horas fazendo. Em 20 minutos você já começa a liberar essa endorfina. Então, tipo, o que a gente sempre fala, né? 45 minutos a 1 hora de exercício já te ajuda muito. Outro está falando, subir 18 andares de escada libera endorfina? Sim, libera bastante, viu? Eu tenho feito escada também, para tentar manter um mínimo de ganho de subida, né? Porque a pessoa da montanha, hora que voltar para pra quem montanha, não vai conhece, sofrer pessoal muito. que tá. Deixa eu te apresentar de novo, porque tem gente que pega a live pelo meio e aí não sabe quem você é, né? A Isadora é minha amiga, minha colega de patrocínio, de apoiador, que é a Colômbia, né? Ela é uma atleta que é ultramaratonista, mas também é educadora física, personal trainer e professora de yoga. A gente até já teve aí algumas caminhadas. Aliás, depois eu vou contar para vocês como é que é engraçado caminhar com essa turma da Colômbia. Tudo atleta profissional e sem equipamento. E o tio aqui carregando mochila, com câmera, com lente, e preciso estar na frente deles para fotografar eles de frente. Então termina o passeio, eles estão rindo como se fosse um passeio no parque, e eu tô com a língua parecendo uma gravata no dia seguinte, cheio de cãibra. Você, a Nini,
o Rafa Bride, o Gambá, pelo amor de Deus, só fera, o Fred, A gente chega lá alpinista, pedindo foto, endurista, né? e Lá, eu tendo que andar foto. junto com equipamento, né? Isso é maldade da Colômbia. Mas ela é professora de yoga e no fim dessa live ela vai conduzir um pranayama, que é um exercício de relaxamento. A gente está falando muito sobre a dificuldade do isolamento e do yoga, né? E aí muita gente pensa no yoga só como atividade física, que, como a Isa disse, é bacana. Inclusive, depois eu vou deixar links, porque ela está conduzindo 2 aulas semanais. Como é que é? Quarta Quarta funcional, né? funcional e sexta yoga. Então, As quarta quartas funcional, sexta yoga, eu vou divulgar para vocês, para quem quiser fazer a live. Então, fazer a parte assim física da atividade é muito bacana. Mas o yoga, como eu estava falando, é uma ciência e tem o lado filosófico, o lado mental, o lado da respiração, né, que é como controle das emoções. Você não quer falar um pouquinho mais de como as pessoas podem aplicar isso no dia a dia, Isa? no sentido a prática mesmo, né? Eu acho que, por exemplo, para quem nunca praticou yoga, né? Tipo, falar, agora eu quero, tô na quarentena, tenho tempo e quero começar a praticar. Eu acho que é um momento de você. Se você não sabe, tem várias escolas dando várias aulas online, então eu posso também até deixar as indicações. Não só a escola que eu dou aula, mas tem várias outras. E eu acho que é um momento, tipo, a prática de yoga pode te ajudar, né? Tipo, tanto a parte física, você sentar ali no seu tapetinho, fazer alguns asanas. Os asanas são posturas psicofísicas, né? Então, cada asana tem um fundamento, um porquê, por que você está fazendo aquele exercício, né? O yoga, ele não é só a parte física, ele é uma integração da mente do físico e o energético. Então, você tem todo um conjunto de benefícios com a prática, né? Então, eu acho que Uma das definições de yoga é união, né? A palavra yoga seria união do corpo, da alma e da mente, né? Sim, união completa. E a união com o todo, né? Você entender que você não está sozinho, você faz parte de um todo, de um coletivo, e acho que no momento que a gente está vivendo, a gente consegue realmente perceber como a gente faz parte de um todo, né? Deixa eu só te falar uma coisa assim curiosa, né? Eu como documentarista de natureza e que viaja para lugares muito remotos, eu estou muito acostumado a me curvar frente à força da natureza. Aliás, a única forma que um mergulhador, documentarista, explorador pode chegar à minha idade é respeitando a natureza. Se eu não tivesse respeitado, eu já tinha morrido há muito tempo atrás. Normalmente, respeitar a natureza, a gente imagina que a gente é pequeno frente à grandiosidade dela. Então, por exemplo, um oceano. Quando eu tive com a Mir Klink na Antártida, eu vi ondas de 11 metros. E aí você vê como você é pequenininho frente a elas. Ou um grande vento, ou uma planície enorme de deserto, que se você se perder, você vai morrer de sede. Agora, o Covid está nos ensinando que algo minúsculo, muito, muito, muito menor do que a gente, mostra para a gente como a gente é minúsculo e insignificante. Quer dizer, um vírusinho, você mesma falou agora há pouco que é um convite à introspecção, não é nem um convite, é uma ordem à introspecção. Quer dizer, podendo ficar em casa, né, gente? Fiquem em casa, porque não é uma questão só de você pegar o vírus, é uma questão de quantas pessoas vão pegar esse vírus, 80% das quais não vai acontecer nada, mas uma pequena porcentagem vai precisar de hospital e, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde vai colapsar, não vai ter médico, não vai ter equipamento, não vai ter respirador para todos os pacientes que vão necessitar. Então, é uma questão de bom senso a gente ficar em casa, achatar a tal da curva, dar tempo para a medicina testar alguns remédios que estão com perspectivas promissoras e tal, mas o Covid, a natureza não nos convidou, ele nos mandou para casa. E aí a gente é obrigado como é que diz? A se curvar frente a essa força da natureza. Então, agora eu estou recebendo uma pergunta interessante, vou mudar aqui um pouquinho de assunto, que a pessoa fala assim, poxa, se eu vomito antes de uma competição por ansiedade, a yoga pode ajudar? Você, como atleta profissional, já teve esse nervoso antes de competição? Você já ouviu casos
de gente que fica muito nervosa e usa a yoga como uma ferramenta para se tranquilizar antes de competir? Quando eu comecei a praticar, eu já corria há muitos anos, né? E eu senti, assim, muita melhora nessa ansiedade. É óbvio que a gente sente aquele friozinho na barriga antes de uma prova importante, né? Você passa o ano inteiro treinando para uma prova e é normal você ter essa... Mas o que eu faço, é hábito meu, antes de toda a prova, eu faço um exercício respiratório de Um concentração, pranayama. um pranayama. Sempre Mas faço. É uma dica que eu dou, e assim, eu dou para todos os meus alunos, para todos os meus amigos. Se você tiver um tempinho, sai fora ali da muvuca, da largada, vai para um cantinho, senta, medita, respira, sabe? Porque assim, você tá pronto para aquela prova, sabe? Então a gente realmente cria esse monstro dentro da gente, ai meu Deus, o que vai acontecer? E aí acaba refletindo. Tem gente que tem diarreia antes da prova. Tem gente que passa mal, realmente vomita. O que eu dou de conselho para todos os meus alunos é faça um pranayama. Eu sempre ensino um pranayama ou outro aos meus alunos. agora tem pranayamas, por exemplo, o Jai Pranayama, que é um pranayama que, né, te aquece o corpo, te prepara para Sim, uma corrida, e tem aqueles mais lentos. Para mim vai ser surpresa o que você vai conduzir no final, vai ser muito sim, bacana sim. descobrir. Mas tem uns que É, acalmam e outros que energizam, né? Nesse caso, eu indico, por mais que você esteja saindo para uma corrida, eu indicaria um pranayama que aquieta, para você realmente Ah, é? aliviar essa ansiedade. Porque se você fizer um pranayama que vai te energizar, pode ser que você não consiga aquietar sua mente e passar essa ansiedade, entendeu? Nossa, a gente que não corre não tem. Eu já ouvi isso, mas eu não consigo entender que correr é muito mais mente do que corpo, né? O corpo você prepara, mas se você não tiver a mente, você se perde isso correr é igual maratona, né? Corridas É. de longa Não, eu distância. brinco que uma ultramaratona, na verdade, é uma grande meditação ativa, porque se você não entrar num estado meditativo, assim, em algum momento você sempre entra. Mas fazer uma prova longa desse jeito é muito mais mente, porque seu corpo, sei lá, para fazer 100 quilômetros, com 50, 60 quilômetros, você já não tá sobrando muita coisa do físico, sabe? Então, assim, vai Uhum. muito na cabeça. E principalmente numa prova longa, assim, você tem muitos altos e baixos. Então, sei lá, de repente começou a chover no meio da prova, no meio da montanha, baixou aquele frio. E aí sua moral vai lá para baixo, sabe? Se você não tiver com a cabeça muito boa, a chance de você abandonar a prova num momento desse é muito grande, entendeu? Então, E assim, olha só, tem uma pergunta que vai exatamente nisso que você está falando, que pergunta assim: é possível meditar em movimento? Então, você não, você consegue nesse momento da prova que baixa o astral, você consegue meditar correndo? chega uma hora que você entra num estado que a gente chama de flow, assim, que você, tipo, consegue, você coloca sua mente em um caminho que você não pensa, na verdade, você tá ali simplesmente seguindo aquele caminho. Eu falo que tem prova que às vezes tem parte que eu não lembro da prova, tipo assim, provas mais longas de 10, 12 horas, eu chego, sei lá, eu não lembro dessas 3 horas de prova. Chega alguns momentos que eu não. De tanto que você fica focada naquilo. Então, é possível. Eu faço muito meditação. É uma meditação ativa mesmo. Às vezes eu coloco uma música, tipo, não música agitada, mas uma música de meditação, uma coisa mais lenta, mais cadenciada, e deixo rodando a mesma música. É uma forma de você Uhum. meditar ativamente correndo, por exemplo. E eu falo Agora, corrida porque é o Luísa, meu esporte, né? pô, que bacana. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Vamos para a parte do pranayama, porque assim várias pessoas estão perguntando assim, o que, que é esse tal de pranayama, o que, que é essa respiração. Então, eu acho que assim, em vez de a gente tentar ficar explicando só na teoria, eu acho que como a gente combinou, vamos fazer uma série, mostrar, pessoal. Então, eu vou convidar vocês aqui que estão aí nos assistindo a fazer um exercício de respiração que é um pranayama que acalma, que é uma coisa que depois dessa live vocês podem praticar antes de dormir, no fim do dia, não é isso? Isso. Na verdade, você pode praticar em qualquer momento, não tem regra, assim, você não precisa praticar de manhã, tem horário determinado, não tem regra. É o momento que você se sentir mais confortável, o momento que você acha que você precisa. Ou se você quiser, cria uma rotina no momento que você consiga sempre
fazer, entendeu? Tipo, nada vai te atrapalhar. Então, por exemplo, sei lá. É tipo, tem um aqui falando, eu fico muito nervoso, me tremo antes de um teste. Ou deve ser uma prova, um teste. Pode fazer um pranayama também como uma forma de acalmar. Sim, com certeza. É normal, a gente, todo mundo, né? Quem não, né? Não fica Ó, nervoso, não fica ansioso antes de um tem um monte de momento gente que manda assim, importante. bora, vamos começar esse pranayama. Então, a pedidos, vamos lá, vai Então vamos lá. com você. Então eu convido vocês a sentarem em uma postura confortável. Não precisa não precisa ser uma postura de lótus, uma postura confortável, com as pernas cruzadas, tá? Ou pode também sentar numa cadeira, se você tiver dificuldade de ficar sentada com a coluna ereta. Mas é importante que você mantenha o alinhamento da sua coluna, tá bom? Para a gente conseguir fazer com que essa respiração flua naturalmente. E aí eu convido vocês a fecharem os olhos. Vai trazendo a sua mente para o momento presente. Vai trazendo a atenção para a sua respiração. Observa o ar entrando nos seus pulmões. Sinta o ar saindo. E aos pouquinhos, vai aprofundando a sua respiração. Inspirando, crescendo, expandindo, ganhando espaço. E expirando, esvaziando completamente. Inspira, crescendo. E expira, esvaziando. E agora, com a sua mão direita, unindo indicadores e polegares em Yana Mudra, você vai obstruir a sua narina direita. E aí nós vamos inspirar e expirar somente pela narina esquerda. E aí nós vamos inspirar em um tempo e expirar no dobro do tempo. Então, você escolhe um tempo que fique confortável para você nas duas fases. Então, por exemplo, a gente pode inspirar em 4 segundos e expirar em 8 segundos. E aí você pode mudar o tempo, tá? Se você não se sentir confortável com o tempo que você escolheu. E aí nós vamos manter por esse lado, pela narina, obstruindo a narina direita, por 2 minutos. Enquanto você faz o respiratório, tenta manter a sua mente, a sua atenção na sua respiração.
Faz mais um ciclo completo. E agora, na próxima expiração, nós vamos trocar a narina. Agora nós vamos obstruir a narina esquerda. E nós vamos inspirar e expirar somente pela narina direita. E a mesma forma. Inspira em um tempo, expira no dobro do tempo. Adequa o seu tempo. Faça mais um ciclo completo. E aí desobstrua a narina esquerda. Mantenha os seus olhos fechados. E volte a respirar normalmente por ambas as narinas. Observa as sensações internas. Observa como está sua mente agora. Observa como está sua respiração. Faça agora uma respiração bem profunda. Expira lentamente. E abre os seus olhos novamente. Nossa. Dá uma desligada, assim, uma relaxada. E aí, pessoal esse que é está acompanhando a gente. Tem 30 pessoas fazendo com a gente agora, nesse momento, que legal. pranayama. O que vocês acharam, pessoal? Deu uma acalmada, deu uma relaxada? E esse é um dos exercícios, né? Você tem uma infinidade de variações de pranayamas aí que dá pra explorar. Essa é uma das variações. E, Isa, para o pessoal que pegou pela metade, essa live vai ficar disponível no meu IGTV, no feed. Depois a Isa pode também compartilhar. Eu vou deixar o Instagram dela, porque ela, às quartas e sextas, está conduzindo aulas, quartas-feiras de funcional e sexta de yoga, né? A Isadora, para quem não pegou desde o começo, é atleta Colômbia, ultramaratonista, personal trainer, formada em educação física e bem professora de yoga. A pergunta que eu quero falar para a gente encerrar, porque daqui a pouco vai expirar a nossa live, né? Ela expira em 1 hora, é o seguinte: quem quer saber mais de pranayama,
como que pode aproveitar, tá tenso nesse momento da quarentena, onde que tem informações para as pessoas poderem fazer aulas ou se aprofundar nesse tema? Bom, toda sexta-feira eu tô dando uma aula aqui no Instagram, pelo meu feed. A Que escola que eu horas dou que aula é? é às 18. Toda Ou sexta às sexta que vem eu vou 18. fazer. Boa. E fica disponível também 24 horas depois. Então, quem não conseguir fazer no horário, está disponível. E assim, a aula que eu tenho conduzido é uma aula mais calmante mesmo. Eu não tenho feito aula, um vinyasa, um ashtanga super power. Tenho feito mais umas aulas mais para realmente, né, fim de semana, aquietar e tudo mais. E a escola de yoga que eu dou aula também tá disponibilizando várias aulas pelo site, que é inyoga.com.br. É INYOGA em yoga.com.br. Lá tem Legal. várias lives, inclusive de vários pranayamas. Lives não, né? Aulas mesmo, Ó, o pessoal online. tá pedindo para eu pôr inscrito. Assim que acabar essa live, gente, eu vou fazer um stories colocando o Insta da Isa e o Insta da Escola de Yoga, onde tem as aulas, viu, pessoal? Então lá Já eles vou pôr na minha. Já vou pôr no meu stories assim que a gente acabar a live. eles têm lives diárias também, mas também no site tem tem muito conteúdo bacana. E assim, tem várias escolas de yoga, né? Tipo, que tá. Já falei, tem várias escolas de yoga, mas hoje você é nossa condutora de pranayama, Sim, então a sim. gente vai deixar aqui você dar aula. Mas, pessoal, claro, vocês já fazem alguma outra escola ou têm interesse, pesquisem. Tem muitas escolas de yoga maravilhosas. Tem o Una Yoga, da minha amiga Dani, que está também com uma programação de aulas grátis. A EcoFit, a academia que me apoia, que tem várias aulas, também está tendo aula de yoga. Então, assim, tem várias opções, mas é legal. Estão perguntando o nome do método. Você é o método Hatha Yoga, né? Meu método é Hatha Yoga. Sim, é um Tá. yoga mais tradicional. Mas Então, é isso, você tem muita informação hoje, tem muita informação na internet que acho que se você nunca praticou e você quiser praticar, é um bom momento para começar. Vai te ajudar muito, com certeza. Então, ó, eu vou me despedir porque falta aqui, segundo o meu cronômetro, em 3 minutos vai cair essa live, porque vai dar 1 hora, então a gente vai sair. Queria agradecer de coração a presença de todos vocês, e em especial da Isa, que nos presenteou aí com esse pranayama calmante. E agora, terminando essa live, eu já vou pôr um stories com o site da Escola de Yoga, onde ela falou que tem algumas aulas, e com o Insta dela. Olha, muito obrigado a todos, bom final de semana. E segunda-feira, às 19h29, estou aí com a próxima live. Isa, muito obrigado, querida. Obrigada pelo convite aí, foi um prazer participar aí dessa live com você, bater um papo, pra gente matar um pouco a saudade, já que a gente não pode ir pra montanha, né? Que a próxima seja lá não, em São Francisco Xavier ou em Extrema, os lugares que a gente vai nos eventos da Colômbia que são mais agradáveis. Sim, Pessoal, sim. muito obrigado, beijão Um beijo, a todos, obrigada. até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.